Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é Léo Nunes, mais uma vez, mais uma segunda-feira, aqui nos estúdios da Igreja Internacional Ágape, trazendo para você, claro, um papo Ágape, sempre com conversas agradáveis, testemunhos que vão impactar a sua vida e fortalecer a sua fé. Bom, estreamos, né, semana passada com o nosso bispo, que veio da Flórida aqui para o concílio, e aproveitou para nos dar uma entrevista. E hoje a gente está recebendo um irmão muito querido aqui da cidade de Varriçai. Queria apresentar para vocês o nosso convidado, que é o Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo? Tranquilo. Primeiro podcast. Primeiro podcast. Não, mas fica tranquilo que eu não faço nenhuma pergunta capciosa. Nosso intuito aqui não é deixar o irmão constrangido ou de saia justa, né? A nossa intenção aqui, é claro, é levar um testemunho para quem está assistindo. Amém. E a gente sabe, né? Nós já tivemos algumas experiências juntos e a gente já ouviu muito um pouco do seu testemunho. Eu acredito que não tudo. Por isso que Deus nos orientou, né, para estar trazendo o irmão aqui. O Jefferson é o esposo da Marília, né, moram ali no canto da floresta. Vou deixar esse assunto para você ir dissertando aqui com a gente. Eu queria que você começasse, Jefferson, nos apresentando para quem está nos assistindo, quem que é o Jefferson. Contasse um pouquinho da história do Jefferson aí. Começa para a gente aí. Então, eu sou de Natividade, natural de Natividade, nascido até, inclusive, nascido aqui em Itaperuna, mas a vida inteira Natividade. Nascido, criado lá, fui criado lá pelos meus familiares, né? Fui criado pelos meus avós e sou eu e minha irmã, uma irmã mais velha, 4 anos mais velha do que eu, e fomos criados pelos nossos avós. Em Natividade. Em Natividade. Por ali você estudou? Estudei tudo feito em Natividade. Natividade, apesar de ter nascido aqui. Isso. Só depois de um tempo, quando eu fui atingir a maioridade, que eu fui morar fora, fui servir o exército fora, servi o exército no Rio. E fiquei lá por um período. Quando passou o período do exército, eu retornei para a Natividade de novo. Entre profissões, quais você já exerceu, Jefferson? Eu sempre fui mesmo da área de vendas. Uhum. Sempre atuei nessa área, né? Passei por algumas empresas e por um tempo também trabalhei até na Faculdade Redentor aqui na área de comunicação. E depois disso eu resolvi parar de trabalhar na rua e um tempo eu e Marília conversamos e resolvemos ir para um sítio e morar no sítio. Então, essa relação, a questão do sítio, você já estava casado. Sim. Fala um pouquinho do conhecimento com a Marília, como é que foi, o casamento, como é que foi? Conta pra gente. Eu e Marília, nós nos conhecemos em Varriçai, né, num bar, né, até antes da nossa conversão, né, e nos conhecemos dessa forma. E depois de um ano que a gente estava namorando, nós decidimos irmos morar junto. E ficamos morando 4 anos, 5 anos, aliás, na rua, lá em Varriçai, na cidade de Varriçai. E depois desses 5 anos, nós resolvemos, durante um tempo, né, ficamos um ano procurando um sítio para poder ir morar, para poder mudar de vez, né, até o nosso estilo de vida. E com o passar desse tempo, nós conseguimos, né, através do pai dela, o pai dela encontrou um sítio e nós resolvemos construir uma casa lá no sítio, que não tinha, né? Começamos um sítio do zero, que não tinha nada, era um matagal, era só a terra. Na verdade era só mato, quase não dava para ver a terra. E não dava para entrar, tinha árvores dentro de casa, era assim, só tinham 4 paredes, né? Não tinha teto, não tinha nada. E resolvemos ir lá, limpar tudo e construir uma casa. E assim construímos, fizemos, e em 2018 nós nos mudamos para lá. Fomos morar lá mesmo, né? E é um canto abençoado pelo Senhor. Mas Jefferson, essa questão da escolha de morar no sítio,
era também de viver do sítio? Já era esse pensamento? Ou era só assim, não vou morar no sítio, mas vou continuar trabalhando com outra coisa? Como é que foi isso? Então, nós, na verdade, Nante, essa transição, nós fomos nos tornando pessoas com pensamentos hips, Uhum. né? Que a gente queria? A gente queria viver do que a natureza nos dava, Uhum. né? E produzir nosso próprio alimento e viver daquilo que a natureza podia nos dar. Então, era um pensamento meio que era alternativo, né? Totalmente alternativo a, à sociedade, né? Ao sistema. E a gente queria viver fora do sistema. Então, com esse pensamento, nós decidimos ir morar no sítio. Então, lá a gente realmente, no início, a gente começou nisso, mas enfrentando muita dificuldade, porque eu tinha um pouquinho de conhecimento, a Marília bióloga de formação, Olha. e a experiência que eu tinha por ter sido criado na casa que eu fui criado em atividade, sempre teve um quintal muito grande, Uhum. e meu avô produzia alguns alimentos, então eu sempre acompanhei ele naquela produção ali, naquele quintal. Era uma produção pequena, mas ele sempre lidou com terra e plantou as coisas, né? Uhum. E tinha criação de galinha, de porco. Então, aquilo eu tive, a minha primeira experiência foi com isso. Então, eu tinha uma noção, mas quando você pula para dentro de um sítio, de uma produção, para você depender daquela produção, já muda, o cenário muda, né? Já é bem, você tem que ter um pensamento bem mais abrangente, de organização, né? De escalonamento de uma coisa a outra, do tempo de cada coisa. Então, nós enfrentamos muitas dificuldades, né? Até mesmo por ser novo, né, para nós. Uhum. Então, isso nós tivemos que nos adaptar, até mesmo por ser longe da cidade, dificuldade de estrada e tudo, mas tudo foi um período de adaptação, assim, foi interessante, foi legal, tanto gostamos, tanto que estamos lá morando até hoje. Assim, você disse que chegou lá, estava um matagal, né? Tiveram que dar uma limpeza para chegar num lugar que pudesse construir uma sede. Mas, assim, tirando o matagal, já tinha algo ali naquela terra, assim, isso aqui é algo que dá muito nessa região. Já tinha ali alguma coisa plantada ou não? Você teve que começar do zero. Praticamente do zero. A única coisa que tinha lá era um pé de pitanga. Um pé de pitanga. Um pé de pitanga, assim, que era no fundo nos fundos da casa. Uhum. Um pé de pitanga muito grande, assim, dá para ver que ele tinha muitos anos. Que então, eu e Marília, todo mundo que chega até lá em casa nunca vi um pé de pitanga desse tamanho. Que é muito grande mesmo. Uhum. E a outra coisa que tinha também era um pé de manga novo, assim, devia ter uns 4 metros de altura, assim, 3, 4 metros de altura, mas estava todo comido de formiga. Então, era a única coisa que tinha lá no sítio. Uhum. E nós decidimos, não, vamos transformar isso aqui, e fomos plantando, né, através... Eu também, que a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro, que todo o recurso que a gente tinha, a gente investiu em construir a casa e não sobrou nada. A pergunta que eu quero te fazer: a partir do momento que vocês construíram essa sede e mudaram para lá, já tinha conhecido Jesus Cristo? Não. Ainda não? Muito pelo contrário. Era totalmente avesso, eu era ateu. Você era ateu? Eu era ateu. A Marília cresceu na Batista. Uhum. Ela, né, teve ali o conhecimento dela na Igreja Batista. Durante a adolescência, a juventude dela ficou. E depois ela desviou da igreja. Certo. Ela ficou... agora eu não me recordo quantos anos ela ficou desviada, mas ela desviou da igreja. Como disse o bispo Neles aqui na semana passada, aquela curiosidade de olhar por cima do muro. Provavelmente na adolescência, alguma coisa nesse sentido, né? Isso. Certo. Aí você ateu, Marília desviada. Aí ia dar um problema, né? Chegou lá no sítio, vocês dois dessa forma. Isso, nós dois dessa forma. Nós tínhamos esse pensamento alternativo, né? Como eu disse.
e falou, ó, vamos plantar o nosso alimento, plantar e criar bicho. Só que não só era ateu, como também eu tinha um problema com alcoolismo, era usuário de droga, usava todo tipo de droga todo tipo de droga que você imaginar, eu já passei por ela. Uhum. Começando, né, é sempre assim, né? Começa com uma cervejinha, nada a As ver, lícitas, né? Começa com as com as lícitas. listas, Uhum. exatamente. E infelizmente por influência familiar, porque a família inteira sempre bebeu, sempre todo tipo de encontro familiar, de comemoração, confraternização, tudo envolve bebida, né? E eu nesse meio, cresci nesse meio, então era natural. Foi assim, de forma natural que eu comecei a beber, aí uma cervejinha, um cigarrinho, aí vai se envolvendo com as amizades também fazendo isso, e você vai só subindo. E sobe. Não tem jeito, sobe. Se falar assim, faço porque eu quero. Não, cara, a amizade te influencia, te leva. E até mesmo familiares, que familiares também vão te dizer que não tem nada a ver. Uhum. Né? Que se a gente faz, a vida inteira fez, não tem nada a ver. E eu pequeno, já lembro muito bem, eu pequeno, os familiares, né, falam assim, ah, experimenta aqui, ou então dá uma bicadinha. E eu, pô, gostei, né, Diago? Pô, é aquilo, cara. A criança faz o que vê o adulto fazer. Uhum. Então eu sempre vi os adultos à minha volta, meus familiares, fazendo, e eu queria fazer também, Certo. certo? Então, Exatamente. Os adultos são os espelhos, né? são os espelhos. E eu fui assim, comecei, tomava cervejinha, aí cigarrinho, aí a cervejinha já não era o suficiente, aí ia para uma bebida destilada, que é mais forte, e assim subindo até chegar na maconha. Muito tempo, né, usando, comecei a usar nos meus 14 a 15 anos, mais ou menos, foi quando eu tive, né, esse primeiro contato. E aí você vai. Aí você tem primeiro contato com cocaína, com. Aí tem o chamado loló, lança perfume. E. E vai, cara. Porque é o meio, né? Você tá ali É o no meio. meio, É o meio. vai surgir tudo quanto é coisa. Isso, o meio te oferece. E aí, no caso, ô Jefferson, você chegou no sítio dessa forma. Sim, sim. Cheguei no sítio, né, com esse pensamento alternativo de. Inclusive, né, alternativo e também querendo plantar tudo que a gente consumia. E Uhum. isso incluía também a maconha. Né? Então nós chegamos ali para poder um pensamento o quê? De não contribuir com o tráfico. Esse Uhum. era o pensamento que a gente tinha. Uhum. Assim, não, vamos para lá, vamos para o sítio e não vamos contribuir com o tráfico. Mas qual a forma de não contribuir com o tráfico e não gastar dinheiro para usar? Vamos plantar. Então isso a gente nos levou a plantar a maconha. Uhum. Né? Então, durante um tempo a gente plantava e plantava muito mesmo. Tinha muito. Aquele sítio lá foi usado muitas vezes para poder plantar, colher, consumir, e tinham muitas amizades que giravam em torno disso, né? Porque as amizades antigas, elas tinham esse interesse de quê? Pô, porque eu tinha era naquele meio, né? Aquele produto de ser plantado de forma natural, colhido de forma natural, e então tinha da melhor qualidade, vamos dizer assim, né? Melhor qualidade para aquele tipo de produto. Aí o interesse vinha. O interesse vinha, né? Pessoas que vinham, acabavam conviver com a gente Por causa disso. por causa disso. E durante um tempo foi assim, As e verdadeiras amizades. as verdadeiras. As verdadeiras amizades, né? Isso, isso. Então, a gente tinha esse pensamento. E eu não tinha. A Marília, assim, era bióloga, né? Ali, ela também não tinha muito conhecimento dessa área. Dessa área de. Na verdade, tudo que ela conheceu
com relação a esse mundo, ao mundo de bebida, de droga, essas coisas, foi através de mim. Porque a Marília tinha uma criação muito restrita, Uhum. né? Ali a mãe dela restringia ela de muitas coisas. Cercava para não... Tentava blindar. Isso, porque a Marília sempre foi a Marília sempre foi uma mulher muito corajosa, Uhum. né? Uma menina corajosa, uma mulher corajosa, tanto que é até hoje. E meio que depois de a mãe dela tinha os freios com ela e hoje eu que dou uma freada nela, porque é corajosa demais. Uhum. Eu também sempre tive muita coragem, porque eu sempre... Nossa, Deus me livrou muitas vezes. Uhum. Mesmo eu sem Caminhar. sem conhecê-lo, Sem segui-lo. sem segui-lo, ele me livrou da morte, da cadeia inúmeras vezes, inúmeras vezes. Uhum. E a Marília foi criada nesse meio restrito, mas eu também sempre falava com ela, falava, Marília, não julga sua mãe, e eu também não julgo, porque pela sua coragem, se você tivesse nesse meio antes, talvez você nem estivesse aqui, Certo. né? Então, durante muito tempo, a gente nas festas, eu falava, ó, não vai por esse lado aqui, porque eu já conheço isso. Uhum. Então, não vai por esse outro lado aqui, porque eu já conheço. Uhum. Aqui você não vai porque você tem coragem demais. Tipo assim, fica só aqui na maconha, não vai pra cocaína, não, senão você vai se perder. Uhum. Ou então, amizade tal, falou, ó, cuidado, essa daí vai te levar para um caminho tal. Uhum. Inclusive, até teve uma vez, a gente recém-convertido, nós fomos fazer uma reunião na casa de um irmão ali em Varriçai. Aí ele tinha um outro casal, amigo dele de fora, e era um pastor, e a gente contou isso, né, esse pequeno testemunho para ele. E ele falou assim, rapaz, eu nunca tinha escutado que um ímpio travou uma desviada de não se perder. Mas já era um amor que você tinha dele, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Isso aí. Uhum. Aí ele falou, até perguntou, rapaz, eu posso contar isso na minha igreja? Eu falei, pô, claro, pode. Mas ele ficou impressionado sobre isso, né? E foi muito... E é muito interessante, realmente. Né? Até quando ele levantou essa bola lá, né? Levantou essa questão, eu falei, rapaz, realmente é de se impressionar, né? Eu nem fazia ideia que tinha sido dessa forma. Vocês chegaram lá, arrumaram a casa, construíram a sede e com esse intuito chegaram a produzir alguma coisa, né? Com esse intuito. E aí, como é que ficou? Eu acredito que quem está assistindo o programa agora já está curioso assim, cara, essa transformação, essa conversão deve ter sido algo assim, sobrenatural. Então a gente conta um pouquinho como é que foi. Começa a história aí pra gente. Vamos lá. Então, no período que a gente morava na rua, né? Eu ainda, né, ateu, claro. Eu ainda ateu, muito averso do conhecimento de Cristo. E também até com uma certa intolerância religiosa. Mas você né? não era aquele ateu que acreditava assim, eu não acredito em Deus, mas eu acredito em extraterrestre, por exemplo. Não. Não, né? Não era esse nível, não. Nesse nível, não. Porque tem uns ateus aí que não acreditam em Deus, mas acreditam que existe ET, gnomo, fada de fadinha, uns negócios mais aí. Mas tudo bem, vai lá, continue. Então eu tava nessa perdição aí, né? Uhum. E nesse período na rua, que foi a última casa que a gente morou, era uma casinha que a gente tinha lá na rua, em Varriçai, né? Então, era uma casinha legal que a gente foi morar pra lá e ficamos 4 anos lá. No último ano, que foi um ano de 2016 foi quando o meu sogro conseguiu esse sítio. E nós ficamos naquela, só que a gente foi lá, falou, cara, Marília, vai ser caro pra gente construir uma casa aqui, nós vamos ter muito gasto, a gente não vai conseguir, e se a gente for fazendo de pouquinho em pouquinho, a gente vai levar muito tempo, a gente vai acabar se frustrando, de repente a gente não vai conseguir, enfim. E ficamos nesse 1 ano pensando, ou a gente reforma a casa que a gente morava, que era a casinha nossa, ou a gente reforma essa casa aqui, ou constrói no sítio. E ficamos 1 ano pensando
decidindo o que a gente ia fazer. Uhum. Mas no final do ano de 2017, assim, lá pro meio de novembro, assim, outubro, alguma coisa desse tipo. Não, setembro, lembrei agora. Setembro, eu sofri um acidente de moto. Eu trabalhava com vendas, né, com representação de vendas, e rodava muito. Rodava ali, fazia a rota... Tinha um setor de várias cidades. Isso, fazia a rota ali na Atividade, Raposo, Porciúncula, enfim. Uhum. E num dia eu voltando dessa rota de Raposo, eu sofri um acidente de moto e machuquei o joelho, precisei ficar acamado durante um tempo. Uhum. E acamado dentro de casa. Nesse tempo, um período assim, um pouco antes, tinha aberto uma igreja na frente da minha casa. Isso na cidade vai sair. Em Varriçai, exatamente. Na cidade de Varriçai. E abriu uma igreja lá. E aquilo eram os cultos. Imagina a cena, eu, ateu, com intolerância religiosa. Né? Eu achava que todo pastor era pilantra, Uhum. mercenário, ganancioso. Uhum. Eu tinha essa visão. E os caras ainda faziam o quê? Lá na igreja, nessa igreja, né? Eles pegavam 2 caixas de som muito grandes, colocavam assim na porta da igreja, virado para fora. Mas era virado, e esse virado era virado para frente da minha casa. Uhum. Mas botava o som no talo, né? Nesse período, eu ficava assim, meio atordoado, rapaz, eu ficava indignado com aquilo. E revoltado mesmo, isso é um absurdo, isso é uma falta de educação, porque... Só que eu tinha essa intolerância, era ateu, eu tinha intolerância, só que a criação de educação eu sempre tive. Eu fui educado, né, de não causar nenhum tipo de desrespeito, assim, diretamente com a pessoa. Só que aquilo, rapaz, aquilo me tirou do sério. Uhum. E fiquei revoltado com aquilo. Naturalmente. Naturalmente, Uhum. né? Assim, eu acho que tudo tem limite e tudo tem que haver um equilíbrio, Sim. né, de respeito. Sim. Não tô querendo falar mal, não tô falando mal da igreja, mas, assim, pessoas. Uhum. Porque a gente sabe que pessoas, onde há pessoas, há problema. Sim. Né? Então, até mesmo dentro da igreja, a gente sabe que a igreja é feita de pessoas. Então, pessoas têm problemas. Tem dificuldades. Tem dificuldades. Então, ali era o problema que estava sendo gerado ali. Botar 2 caixas de som pro lado virado para fora, som no máximo. Na hora que eu chegava do trabalho, saía de casa 7, 8 horas da manhã, chegava em casa 8, 9 horas da noite, morto, cansado, queria o quê? Descansar. Sim. Silêncio, paz para descansar. E era a hora que era o sono máximo. Aquilo me deixava perturbado. Mas aí, e nesse tempo, essa perturbação foi gerando muita coisa. Eu imagino. Rapaz, eu era roqueiro, né? Uhum. Roqueiro daqueles de metal. Uhum. E eu ouvi muito som, só rock metal mesmo, né? Uhum. E aquilo, ouvia outras coisas também. Eu tô aqui imaginando como é que você se vestia. Um hippie misturado com roqueiro metal, meu Deus do céu, mas tudo bem. E eu via tudo, aí eu via rock, reggae, blues, jazz, eu via essas coisas. Meu Deus do céu. Mas depois foi mudando, pá. O gosto musical foi mudando aos poucos. Mas nessa época eu já nem ouvia tanto rock assim, pesado. Mas só para incomodar, Uhum. eu fui, que eu ligava o meu som também, num som de uns Metallica e Iron Maiden da vida, e virava pro lado da igreja e botava no máximo também. Também, para revidar. Ficava uma guerra de som. Ficava, cara. E aí? Era um troço horroroso, cara. E até mesmo, cara, você acredita que eu joguei? Você já viu aqueles, não sei se você chegou a ver, cabeção, a bomba, né? A gente chamava de cabeção de negro, Sim, né? Que era, existe ainda. mas era igual uma dinamite. Igual a dinamite. Cara. Grossona, assim, grande, assim. Ah. Rapaz, eu peguei uma vez, a Marília falou assim, não faz isso. Eu falei, não faz o quê?
faz o quê? Olha a perturbação que esses caras estão fazendo. Sabe o quê? Ela, mas o que você vai fazer? Vai dar, pera aí que eu... Os rapaz, subi no muro, mirei mais ou menos, fiz e risquei, joguei, cara, em cima do teto da igreja. Mas foi uma explosão. Mas no momento de culto, no momento do culto. você mandou lá uma dinamite. Mandei. Meu Deus do céu. Não, tempo de causar um desastre aqui. Mas joguei, cara, revoltado da vida. O irmão Talibã, mas fala aí. O irmão Talibã. O irmão Talibã. E, cara, pô, logicamente, né, cara, o inimigo tava ali atuando, né? Sim, claro. Atuando total na minha vida, eu em total legalidade ali pra ele. E, cara, aquilo foi assim, acabou o culto, né? Acabou o culto, ficou em silêncio, eu ainda virei pra mulher e falei, aí, não falei que resolvi? Agora tá resolvido. Agora tá resolvido. Calei os crentes. Se iniciar, eu jogo outra. Uhum. Aí, e depois aí veio o acidente. Uhum. Veio o acidente e eu precisei ficar acamado. E esses cultos rolando sempre, cara. Nossa, rapaz, aí foi confusão. Marília foi lá, chamou a atenção dos caras. E eu também. Aí, às vezes, quando eu comecei a andar, eu fui lá, chamei atenção, arrumei problema com o pastor, com o irmão do pastor. E, nossa, muito problema, cara. Só confusão. E o que aconteceu? Isso foi o momento da decisão pra gente mudar pro sítio. Nós decidimos, falando, não vou... Que até então era as duas, era lá e cá. Ou era reformar a casa que a gente morava, ou era construir a casa no sítio. Certo. E esse foi o gatilho para nos mandar para o sítio, nos tirar dali, nos mandar para o sítio. Mas mal a gente sabia que o Senhor já estava começando uma obra ali, né? Que nos mandou para o sítio e beleza, fomos para lá, construímos, e quando foi isso, final de 2017, 2018, mudamos para lá. E lá começamos, né, aquela questão de também como nos mudamos para lá, né? E também uma história que o nosso vizinho nos contou lá, que a gente teve essa parte dele, né? Dele nos falando assim, falou, rapaz, que nós temos um vizinho lá, o vizinho assim, o proprietário, ele é dono de muitas terras. Então ali todas as terras em volta eram dele. Certo. São dele ainda, né? Todas as terras em volta lá são dele, é o mesmo dono. E ele é um grande produtor de café. E ele teve a oportunidade, o cara que morava ali era uma propriedade familiar. Cara, a propriedade de onde nós moramos hoje. Era um sítio familiar, ele herdou dos pais, os pais a vida inteira morou ali. Então nunca ninguém imaginava que ele fosse querer vender aquele sítio ali. Que era assim, um sítio muito rico de água, terra boa, né? Uma mata muito grande, muito biodiversa, enfim. Então, um belo dia, esse cara fez a proposta, ofereceu para o proprietário lá, o vizinho, comprar. E o vizinho falou assim, não, rapaz, já tem muita terra, não quero comprar isso não, já tem muita terra, não precisa disso não. O cara, não, beleza, então. Aí ele insistiu de novo para o cara comprar, falou, não, faça um preço barato. Ele, não quero comprar não. Enfim. E ele foi, me ofereceu para o meu sogro resolveu comprar e disponibilizar esse pedaço lá pra gente. Então esse meu vizinho, que é o administrador dele, foi e falou assim, rapaz, depois de muito tempo a gente conversando, ele falou assim, rapaz, era para vocês virem para cá mesmo. Porque o Zé Ferreira teve perto de comprar o Vargas, eu falei até o nome aqui, né? Não tem problema não. O nome, o Vargas ofereceu várias vezes para ele comprar isso aqui, ofereceu até barato, mas ele falou, não, já tem muita terra, então não tem interesse em comprar não. Mas na verdade o Zé Ferreira ficou assim, tentado de comprar, ele quase comprou, mas aí depois ele falou assim, nem lembro por quê, cara, que alguma coisa desviou ele disso aqui, e pra você ver, agora vocês estão aqui,
se tornando servo de Deus e trazendo a palavra de Deus aqui para esse canto. E assim foi o início da nossa ida para a roça. Mas durante um tempo, esse vizinho, esse administrador, o nome dele é Paulinho, é um grande amigo. Foi o primeiro amigo que eu fiz ali. Ele, um presbítero da Assembleia de Deus, homem de Deus mesmo, assim, homem sério, amigo, assim, um cara humilde, um cara muito correto. Então aquilo me atraiu a ter uma amizade com ele. Ele nos ajudou muito ali, ele por ser um cara nascido e criado na roça, ele muito conhecimento com a terra, com animais, enfim, ele nos ajudou muito, né, nos dando suporte ali, direcionando, ensinando alguma coisa. Então nós criamos um vínculo, uma amizade muito grande, tanto que até hoje, a amizade até hoje. Hoje nós somos até sócios no Café Gostoso. Ah, sim. Depois vamos falar do Café Gostoso. Então, e ele, sim, por ser o presbítero, ele que dirigia a igreja, uma congregação que tem lá até hoje, né? E ele sempre nos fez convite. Fala, vamos, hoje tem culto na igreja. E eu, vou nada. Que povo barulhento, lá que bota a caixa pro lado de fora. Povo grita, faz só povo que grita escandaloso, vou lá nada, fica de gritaria, tem hora que você nem entende o que eles estão falando. Então, você nem entende o que eles estão. Vou lá nada, mas povo doido. E a Marília fala, não é assim não. Não, amor, não vou não. E ele sempre convidando, Até um dia que eu fiquei com vergonha. Só que nesse meio tempo, eu vou ter que entrar numa história nesse meio tempo, quando ele convidava e eu não ia. Mas também porque eu tinha, né, aquela intolerância religiosa ali. Mas antes disso, nesse meio tempo também aconteceu uma outra história, que foi o quê? Eu precisei construir um quartinho de ferramentas lá na roça e também uma varanda atrás da minha cozinha. E não tinha pedreiro. Procurava, não achava pedreiro para poder fazer. Então eu tinha uma cabeleireira lá que eu cortava o cabelo. Um dia eu fui lá cortar o cabelo e falando com ela disso, que a gente sempre conversava. E ela foi, e eu comentei isso com ela, falou assim, Jefinho, o Zezé, vou pedir o Zezé para ir lá. O Zezé era o esposo dela. Vou pedir o Zezé para ela, que eu chamo ele de seu Zé, né? Fala, é o seu Zé, ela chamava ele de Zezé. Mas vou pedir o Zezé para ir lá, vou falar com ele que você vai lá. E ele era um vizinho lá e eu nem o conhecia. Era um vizinho, morava no sítio lá e eu nem o conhecia. Enfim, fui lá atrás dele, conversei com ele. Ele, um pedreiro já aposentado, já tinha parado de mexer com isso, de trabalhar com isso. Um senhorzinho já de idade. Eu fui lá, conversei com ele. Na primeira vez que eu fui conversar com ele, rapaz, nós ficamos umas 2 horas conversando. Sim, ele muito simpático, gente boa pra caramba, enfim. Não, meu filho, vou lá. Eu não tô mexendo nisso não, mas eu vou lá. Falei, beleza. E foi. Assim começou. E esse seu Zé, homem de Deus, conhecedor exímio da palavra. E nos momentos que a gente estava lá, eu era servente dele, fiquei lá de servente dele, e ele almoçava conosco. E nos momentos de almoçar conosco, de sentar à mesa, ele pedia licença para fazer uma oração. E depois que a gente acabava de almoçar, ele continuava falando da palavra e contando as histórias da Bíblia. E com o passar do tempo, todo dia ele fazia aquilo, todo dia ele fazia a mesma coisa, Aquilo, primeiramente, tocou no coração da Marília. A Marília, como uma desviada, o Espírito Santo já começou a fazer uma obra nela, né? Já tocou no coração dela ali, ela já começou a querer parar de beber, parar de fumar, e já não queria mais.
Eu falava, pô, meu amor, você vai me deixar sozinho? Me deixar sozinho? Não tem graça, não sei o quê. Aí quando a gente ia para algum lugar, ela já não queria mais, mas sempre me acompanhando, né? Nunca me deixou ir sozinho também. E eu também nunca queria ir sozinho sem ela, mas ela já não queria mais, né? Tá ali bebendo, usando, fumando, né? Então, começou nela. E ele continuou contando essas histórias até um dia que eu comecei a perguntar a ele depois que ele foi embora. Eu falei assim, Marília, como é que é a história tal assim, assim, assim? Não lembro, né? Foram tantas histórias. Como é que é a história tal assim, assim, assim? Cara, Espírito Santo nela, né? E ela, assim, muito esperta também, ela mais que depressa. Falou, opa, pera, ela foi lá, sacou uma Bíblia antiga que ela tinha lá, que foi a única que restou dela, que ela tinha muita coisa. E no momento que ela desviou, ela doou tudo. Tudo, ela não ficou com nada. A única coisa que sobrou foi essa Bíblia. Ela foi, sacou lá do fundo do baú essa Bíblia para poder me mostrar, aproveitar aquela oportunidade de que eu estava tendo a curiosidade. Perguntei para ela, ela foi, pegou e começou a me mostrar qual eram as histórias. E naquilo, e o seu Zé ali, ó, sempre, todo dia, ele pregando a palavra, falando que Cristo, fazendo o que Cristo nos deixou, né? De ordenança, né? Ele ficou quanto tempo ali Ele, com vocês trabalhando? ele ficou ali, acredito que uns 3 meses, se eu não me engano. Almoçando com vocês, orando e falando da palavra. Exatamente. Uns 3 meses. E nesse meio tempo, o Paulinho sempre fazendo aquele convite, né? Vamos ali, hoje é dia de culto. Até um dia que eu fiquei com vergonha, cara. Falei assim, Marília, Paulinho tá toda vez ele vem e faz esse convite, ele faz questão de vir cá fazer o convite. E antes disso, cara, eu ficava com vergonha de passar com o Paulinho quando tava com bebida. Às vezes eu tava... O Espírito Santo já tava começando a te constranger. Já tava, cara. Eu ia na rua buscar fardinho de cerveja, ia buscar bebida. Às vezes tava o fardinho de cerveja amarrado na traseira da moto. Rapaz, eu passava na estrada, rapaz, com medo de encontrar com o Paulinho e ele ver o fardinho de cerveja. Quem não me vê. Rapaz, mas ficava, cara, é incrível isso, né, cara? Incrível, incrível. Incrível isso. Mas morria de vergonha, cara. Morria de vergonha, de medo de encontrar com ele e ele ver esse fardinho amarrado ali. Aí ele foi, um belo dia, ele fez o convite novamente. Falei, Marília, falei até com o Paulinho que eu ia, cara, mas não quero ir, não. Aí ela, mas Jefinho já te falou tantas vezes. Falei, meu amor, mas, cara, eu tô morrendo de vergonha, cara. Vamos lá, então. Falei, vamos lá, que eu já não aguento falar com ele mais que não vou, então que vou e não ir. Vamos lá. Aí fomos. Fomos e ele, muito educado, claro, né? Fui lá e eu sentado lá. Meu Deus, que gente doida. Gritaria danada. Pra que essa gritaria? E nisso, rapaz, aí, velho, foi. Você acredita, rapaz? Aí, próxima vez, ele fez o convite de novo, eu fui de novo, e fui. Cara, teve um dia que ele falou, ó, era aniversário da igreja, não sei, era alguma coisa, que lá eles falam festividade, né? Festividade. Era alguma festividade da igreja, que aí um monte de gente foi era um diácono que foi pregar. Meu irmão, o diácono, rapaz, e eu não conhecia dons espirituais, não sabia o que era, não entendia nada. E ele começou a falar em língua. Rapaz, e eu fiquei só observando aquilo. Rapaz, falei, Marília, e eu muito racional, né? De observar e também racional, vou olhar só pelos olhos da razão, né? Sim. E eu cheguei em casa e falei assim, Marília, eu nunca mais volto naquele lugar. Olha lá, rapaz. Olha o que aquele homem fez lá. Ficar falando que um monte de trem que ninguém entende e repetindo a mesma coisa. Você tem um padrão, Marília.
Você tem um padrão, Marília. Os caras estão falando doideira, vocês ficam acreditando nesse negócio aí que é de Deus, isso aí. Esse Deus de vocês aí que fica falando essas doideiras. Ah, não volto nesse lugar, mas não. Mas não volta o quê, né? Senhor, quando quer, quem dá a ordem é ele. Sim. E, enfim, o Paulinho convidou de novo e assim foi, cara. E assim foi. Eu continuei indo e o Espírito Santo fazendo a obra. Então, e um dia eu continuei usando droga. Continuei bebendo. Você tava indo lá, mas continuou na vida normal. Continuando na vida normal. Mas aquilo assim, eu já não tinha vontade de ir em festa mais, já não queria mais a confusão, barulheira, aquele monte de gente falando, enfim, eu já não queria isso mais, ficava só, eu achava que estava ótimo, né? Eu com a minha bebida ali, usando a minha maconhinha, fumando só em casa, achava que aquilo estava perfeito. Não contribuía com o tráfico, achava que era isso, né? Que não estava prejudicando a minha saúde. Vício sustentável. Isso, totalmente autossustentável, totalmente. Enfim, até o dia que a Marília, eu falei assim, Marília, como é que é esse negócio de oração aí? Me fala esse negócio aí. Porque... Começou a despertar em você um desejo de conhecer melhor. Isso aí. Porque eu falava assim, cara, Marília, isso não faz mal. Maconha não faz mal, porque é natural. Se toda planta, toda criação de Deus, a planta. Olha o pensamento do doido, né? Mas é o mesmo discurso, esse discurso eu já conheço, mas fala aí. É o mesmo discurso, é o mesmo, mesma coisa. A planta é a criação de Deus. Tudo não é criação do seu Deus aí? Sim. Então, eu que pego a semente, boto na terra nasce a plantinha, e da plantinha eu colho, e eu tô só consumindo, então a maconha é de Deus. Olha o pensamento atravessado, né? É o que todo mundo pensa. Todos eles que usam falam dessa forma. E eu, nessa mesma ideia, até eu falei assim, Marília, mas como é que é essa questão de orar? Deus escuta sim, eu peço o que eu pedi, alguma coisa. Ela falou assim, só tem que orar. Se tá alguma coisa aí, você quer falar alguma coisa, fala com ele. Fala com Deus que ele vai te ouvir. Eu falei, beleza, então. E um dia eu roçando, esse dia assim é um dia assim que marcou muito, né, pra mim. E que foi a minha primeira, como é que eu vou dizer, meu primeiro contato verdadeiro com Deus, né? Que foi aquilo, foi muito impactante para mim. Que eu fiz aquela oração totalmente despretensiosa, eu roçando, eu tinha acabado de fumar, estava roçando ali, blá, blá, blá. Falei assim, Deus, se você existe mesmo, e você me escuta, eu acho que fumar não tem nada a ver. Fumar maconha não tem nada a ver. Plantar, fumar, não tem nada a ver. Mas se isso faz mal para mim, e não é isso que você tem para mim, eu nem falava, Senhor, que você tem para mim, então tira essa vontade de fumar, então. Só que eu fumava há 24 anos. Dos meus 14 até meus, né, faz as contas aí, né, 24 anos para frente. Dá 38 anos, né? 24 anos fumando maconha. É um vício. Sim. E todo maconheiro fala que não é viciado. Que não é viciado, Paro quando eu quero. mas nunca para. Não, 24 anos usando e não é viciado. Não, sou viciado, não. Paro quando eu quiser. Eu fumo o que eu quero, paro quando eu quiser. Meu Deus do céu. É exatamente isso aí. Era desse tipo aí. E aí? Então, e eu fiz aquela oração. Falei, olha, eu acho que não tem nada a ver. Acho que é natural. Se faz mal para mim, se você me escuta e me vê, então me tira essa vontade de fumar. Então desafiei ele, né? Fiz prova dele, né? E beleza, larguei pra lá. Na verdade, eu acho que depois eu nem lembrava dessa oração mais.
Cara, um belo dia eu sentado na mesa da minha cozinha, fumando, enrolei um cigarro e fumando. E isso a Marília já não tava mais, né? Eu sozinho. Marília lá no quarto estudando. Eu fui, enrolei, fumei ele todo, o cigarro todo. E quando eu acabei de fumar tudo, rapaz, o Espírito Santo veio, me tomou de um jeito, mas de um jeito assim. Até hoje eu lembro da sensação, né? Como é que foi? Foi uma sensação diferente, aquilo como eu não conhecia, não sabia, não entendia nada. Uhum. Rapaz, o que é isso? O que tá acontecendo? Leonel, Hum. a vontade de fumar simplesmente sumiu. Que isso? Sumiu. Sumiu. Eu tinha acabado de fumar. Sabe aquele preenchimento que o Espírito Santo falou assim, nunca mais fumo isso aqui. E acabou, limpou. Acabou minha vontade. Mas veio aquilo na mente e no coração mesmo. Muito forte. Isso foi no mesmo dia que você estava lá roçando? Não, foram uns dias depois. Uns dias depois. Uns dias depois. Uns dias depois. Mas na hora eu lembrei da oração. Na hora eu lembrei da oração e aquilo, assim, arrancou a vontade de fumar mesmo. Arrancou totalmente. Sabe? Como você, quando você pega algo assim e arranca, igual você pegar essa garrafa aqui e arrancar o rótulo assim de forma abrupta. E eu peguei aquilo, aí tinha sobrado um pedacinho assim, uma pontinha assim daquilo que eu tinha fumado. Eu peguei aquilo, fui lá no quarto, abri a porta do quarto onde a Marília estava estudando, olhei para ela assim, ela levou até um susto. Falei, eu nunca mais fumo isso aqui. Meu Deus. Ela, quê? Falei, eu nunca mais boto isso na minha boca. Meu Senhor. Nunca mais. E ela ficou assim, aí ela começou a chorar. Ué, faço ideia. Ela começou a chorar, ficou impressionada. Ela, meu irmão, mas o que que houve? Eu falei, não sei, eu sei que eu nunca mais boto isso na minha boca. E nunca mais botei isso na minha boca. Glória a Deus. Nunca mais usei. Uma obra assim do Espírito Santo tremenda demais, tremenda, tremenda, que foi algo que eu até hoje não consigo expressar como que foi aquilo. Mas foi tão impressionante que eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer. Que se eu imaginava que se em algum momento eu fosse parar, queria ser gradativo, né? Não levar um tempo, mas não. Ele arrancou aquilo. Da forma que eu fiz a oração, então me tira a vontade. Ele foi e tirou. De forma a zerar a vontade mesmo. E assim começou a minha caminhada, né? E com o tempo a bebida também saiu, também perdi a vontade de beber. Olha só. Tirou mesmo, e olha, algo que veio de família desde pequeno, e a bebida veio antes da maconha, né? Aquilo familiar, aquela tradição, né? Familiar de consumir. Sim. E tirou tudo. Tirou tudo, arrancou tudo, toda a vontade mesmo de consumir álcool, de consumir droga. E fez uma grande obra na minha vida. Grande obra mesmo. Nesse tempo vocês já estavam estabelecidos ali? Na verdade, eu não tinha nem aceitado Jesus ainda. Tava indo, só indo. Tava indo no culto. Mas já moravam ali no canto da floresta? Já morava, já tinha... E o irmão Zé já tinha terminado o serviço dele? Ou depois disso você teve com ele ainda? Ele estava lá trabalhando para você ainda? Não, ele já tinha terminado. Já tinha terminado? Já tinha terminado. Já tinha terminado. Porque foi logo assim que ele terminou. Logo assim que ele terminou. Eu acho que faltava só algumas coisinhas de varanda, assim, né? Aí você foi e falou isso pra Marília, ó, nunca mais coloco isso aqui na boca. E como é que foi a conversão? Que realmente você se entregou? E eu ainda continuei indo nos ambientes. E aquilo, até eu fiz testes de mim mesmo, né? Falei assim, agora eu tenho que... Será que quando eu for pra algum lugar... Porque eram as mesmas amizades. As amizades continuaram, né, cara? Sim. E eu ia pra ambientes
que, sim, chegava na casa de algum amigo, de casais, de amigos, né? E eles estavam lá fumando, consumindo, do mesmo jeito, né? Nada mudou, né? Para a vida deles nada mudou. E para mim, sim, foi algo, a transformação foi tão grande, o, o que o Senhor fez, assim, de arrancar mesmo a vontade e aquele vício ali de mim, que eles do meu lado consumia e eu Já não sentia mais o já não desejo. sentia mais o desejo, já o cheiro, às vezes o cheiro vinha e eu já nem queria mais, na verdade eu queria me afastar daquele cheiro ali, porque aquilo já estava me incomodando, né? Já estava causando Realmente você foi liberto. Fui totalmente liberto. Mas continuava tomando a cervejinha, mas já tava aquele negócio, já não estava me chamando tanta atenção mais. Então comecei a fazer provas, né, de mim mesmo. Falando, rapaz, realmente a vontade foi embora mesmo. A vontade foi embora. Então, eu continuei indo na igreja, lá na congregação da Assembleia, e a ponto de querer participar, comecei a participar da escola bíblica, né, de ir aos domingos, os dias da escola bíblica, eu ia e ficava aprendendo. E na escola bíblica, um belo dia na escola bíblica, em janeiro de 2022, né, agora recente, né, até janeiro de 2022, uma palavra que o nosso irmão Paulinho estava trazendo, até de discipulado, ele também estava falando sobre isso, e falei assim, Paulinho, a gente pode... As pessoas podem aceitar Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento. Olha a minha inocência, né? Ou só na hora do apelo. Ou só na hora do apelo, exatamente isso aí. Uhum. Ou tem que ser na hora do culto. Ele, não, meu irmão, é qualquer lugar. Eu falei, não, então eu quero aceitar Jesus agora. Agora. Ele, nossa, aí ele se derramou, só tava eu, ele, a Marília e mais uma irmã lá. E todo mundo, foi aquele momento, né, de derramar lágrima, de alegria. E ele ficou muito... o fruto da semente que ele plantou, né? Claro, o fruto da semente que o seu Zé e ele plantaram, né? O seu Zé de pregar a palavra e ele de não desistir de mim. Porque ele sempre convidando, e ele também pregava a palavra nos momentos que ele estava com a gente, sentava para conversar, né? Ele sempre falando de Jesus, de Deus, sei o quê. E eu nunca... O Paulinho foi o que teve no acampamento dos homens lá aquele dia. Ele mesmo. Esse mesmo. Grande homem de Deus, um grande amigo. Sim, tenho uma admiração muito grande por ele também. Muito... Nesse meio tempo, a bom. Marília também retorna. A Marília foi até antes de mim, né? Marília, um dia, dessas vezes que a gente foi no culto lá, ela também renovou as alianças com o Senhor. Paulinho fez o apelo lá e ela foi. E aquilo até me surpreendeu. Eu falei, oh, meu Deus, pra onde eu tô indo? Qual que é o propósito disso? Meu Deus, o que a Marília tá arrumando pra mim, rapaz? O Mateus já tava falando, oh, meu Deus. O Mateus já tava falando, oh, meu Deus. Exatamente. Esse ateu é meio maluco, mas tudo bem. Mas você sabe que essa questão do vício, a gente tem, né? O Papo Água já tem 6 anos. A gente já trouxe alguns convidados aqui que passou por esse mesmo processo. E é impressionante como o seu caso, por exemplo, tem pessoas que precisam de internação clínica para largar uma dependência química, né? E muitas das vezes vão para uma internação clínica e não conseguem deixar de ser dependentes. Isso aí. E você, através de uma visita do Espírito Santo na sua casa, Deus te deu um livramento que te libertou daquela amarra ali, que é uma prisão. O vício, para quem não sabe, é uma prisão. Jesus Cristo morreu para nós sermos livres. E você ficar preso num vício não faz sentido. Né? E Deus te libertou ali de um vício que talvez do que você tinha ali era o que mais te aprisionava. E os demais foram naturalmente também saindo. Exatamente. E o irmão Jefferson e a irmã Marília são do Senhor. Amém.
Glória a Deus por para a isso. honra e glória do nosso Senhor. E como é que foi que vocês, a gente já partindo para o final, já temos quase uma hora de programa, como é que foi o que vocês conheceram, vocês ouviram da Igreja Internacional Ágape? A Igreja Ágape, nós tivemos ali uns momentos ali a gente começou a ir participar mais da congregação, Uhum. né? O Paulinho, depois de um tempo, ele me chamou para ser o professor da escola bíblica e também participar mais, né, dos trabalhos da igreja. Então eu comecei a questionar algumas coisas, né, do que podia ser feito, o que não podia ser feito. Então, assim, mas por falta minha até de discernimento, Uhum. eu não fiquei muito satisfeito com algumas respostas, né? E também até de alguns questionamentos porque eu estava perguntando. Uhum. Tipo assim, pergunta isso não pergunta aquilo não, mas aquilo me incomodou um pouco. Uhum. Então eu e Marília começamos a ir visitar algumas outras igrejas e Faltava encaixar dentro da visão. não tava muito legal aquilo Uhum. dali, né? E a Marília sempre gostou muito era do Ministério de Louvor na época dela, e ali onde a gente estava não tinha um Ministério de Louvor, não tinha, né, aquela organização. Ela queria desenvolver Ela queria o desenvolver ministério mais. dela, o chamado dela. Exatamente. E ali onde eu estava, eu também já tinha percebido que, assim, era um pouco, não é nem questão de falando mal, né, no ministério, ou falando mal dos irmãos, mas o conhecimento que eu queria adquirir da palavra e Uhum. do reino, ali eu já estava começando a perceber que eu não ia avançar muito. Uhum. E eu queria buscar mais conhecimento, né, me aprofundar mais, Sim. né? Então eu comecei a gente começou a ir em outras igrejas. A gente brinca muito que a gente falava, Marília, antes a gente era um catafesta, hoje a gente é um cataculto. Queria em tudo. Porque eu já passei por essa fase também. Queria em tudo. Quem falava, ó, tem culto em tal lugar, vamos. Tem culto em outro lugar, vamos. Ou seja, a gente começou a sair mais de casa de quando era do mundo do melhor. bem melhor. Uhum. Mas, enfim, um belo dia nós fomos para... Era o aniversário da banda Promessa lá de Varriçai, da igreja do pastor Genesi. Isso aí. Já esteve no Papo Ágape. Ah, é? Já. Depois eu te mando o link do programa dele. Foi o Genesi ou o Gesseni? Desculpa, eu fui de Itaperuna. Lá é o irmão dele. Lá é o irmão dele, tem que convidar ele. Porque Gesseni e Genesi. Genesi e Gesseni. Gesseni, é muito parecido o nome. Isso, e tem o Gilson ainda. Tem um Gilson também, ele me falou. Mas, então, o aniversário da banda Promessa lá, e o que é o líder lá do ministério, que é o Márcio também, um irmão abençoado também, ele nos convidou. Uhum. Ele falou, vai vir um pastor de fora para poder ministrar aqui. E fomos. Lá, quem que era o pastor de fora? Quem? Nosso amado pastor Marco Aurélio. E nisso, fomos lá. Foi assim, foi uma bênção, cara. Foi uma bênção, assim. Foi diferente de tudo que a gente já tinha visto. Bom, pelo menos eu, né? E a Marília também fala que a Marília veio né, já tinha visto muita coisa também, mas ela também fala, gostamos muito da palavra, né, do louvor e da palavra que ele trouxe para nós. E naquele dia ali, Leonel, aconteceu algo, assim, diferente demais. Porque na hora que acabou o culto, acabou o culto, né? Encerrou, pá. Eu tava sentado aqui, tinha uma menina atrás de mim, uma moça atrás de mim, que eu virei,
A moça falou assim, o Senhor tem uma palavra para você. Rapaz, aquilo eu fiquei travado assim, a Marília do meu lado, e eu pensando, falei, rapaz, uma mulher quer falar comigo, mas minha esposa, eu quase agarrando, Marília, vem cá. Uma mulher quer não falar comigo aqui, vem cá. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, velho, peraí. Enfim, ela foi, a Marília até conhecia ela, que era uma vizinha da Marília, mas a minha ela não conhecia. Ela não sabia de onde eu vinha, minha origem, não sabia nada. E eu sempre tive, assim, um pensamento, eu sempre quis tocar violão, olha isso. Sempre quis, assim, queria tocar violão, a Marília tinha me dado um violão de presente, enfim, eu tava começando a arranhar e tô nessa ainda de aprender. Aí ela virou e falou assim, mas esse não foi o ponto alto, né? Ela virou e falou assim, e a gente já naquele pensamento de ir num culto, outro culto ali, buscando aquilo que ia nos encher, né? Mas ela falou assim, olha, o Senhor manda te dizer que você vai tocar igual esse homem. Na verdade, a primeira perguntou assim, você tem vontade, você toca violão? Eu falei, não. Ela, mas você tem vontade? Eu falei, tem. Eu falei assim, tem. Eita, opa, tem. Falei, como é que ela sabe disso? Ela falou assim, o Senhor manda te dizer que você vai tocar igual ele aí. Vai tocar e pregar igual ele fez Meu aí. Deus. Falei, caramba, aí aquilo já te emociona, né? Você fala, meu Deus, da onde que ela tirou essa informação, rapaz? E continuou, falou assim, o Senhor manda dizer que ele vai te trocar de lugar. Que onde vocês estão, ele vai te mudar de lugar. E a obra que ele tem, eu não sei por que ele está mandando te falar isso, mas a obra que ele tem na sua vida é inatividade. Você vai transformar vidas em natividade. Minha família inteira é de natividade. Meus amigos construídos, né? Toda a minha vida foi natividade. Falei, meu Deus do céu. E aquilo foi, né? Foi um choque, né? Um impacto muito grande na minha vida. Enfim, mas eu nem imaginava, né? Ela falou aquilo, mas vai me mudar de lugar. O que ela quer dizer com isso, né? Enfim. E com o tempo, logo depois, aparece que sei lá, acho que eu acredito que uns 30 dias depois, foi dia do evangélico, se eu não me engano. Dia do evangélico. Você tava lá? Foi na praça ali? Praça Pública. Não, isso, em praça pública. Mas eu fiquei sabendo. Então, foi um dia do evangelho, teve lá, e aí, quem que era? De novo, quem? Quem tava ministrando? Quem tava ministrando de novo? Pastor Marco Aurélio. Aí fomos. Rapaz, naquele dia foi uma luta para sair de casa. Eu e Marília, ela querendo ir, eu também, mas discutimos feio. O diabo já foi lá, já plantou uma sementinha lá. Discutimos feio. Cara, minha cachorra, cara, ela tem mania de pegar o calçado. Ela não destrói, mas ela esconde. Nesse dia, rapaz, eu só tinha um calçado pra sair, pois ela não pegou o único calçado que tinha pra sair, escondeu, cara, num lugar que a gente nunca tinha visto, e ela sempre escondia no mesmo lugar. Cara, ela foi esconder, cara, num buraco de terra, atrás da... Cara, aquilo, procura daqui, procura dali, Marília, vambora, vamos chegar atrasado. Foi, mas não tem calçado. Não tem calçado, como é que eu fazer? Como é que eu vou? Eu vou de chinelo. Com a bota de 7 léguas. Cara... Ela bota esse aqui, aí era um sapato velho que tinha lá. Bota isso aqui, vambora. Rapaz, mas fui indignado, cara. Fiquei bravo com aquilo. Cansei o sapato e fui embora. Rapaz, mas aquele dia foi benção demais. Foi benção demais de novo. E foi algo assim que despertou em nós. Ele fez o convite que ia ter, no final de semana, ia ter um culto jovem aqui na igreja. Ele fez o convite. A Marília procurou, entrou no Instagram, ela ficou brava comigo, ela falou assim, vai lá com o pastor, perguntar onde é que é. Aí eu não dei muita ideia.
Não dei muita ideia pra ela, tadinho. E fui conversar com os outros irmãos que estavam lá, né? Eu fui conversar com eles. Aí vi que todo mundo foi embora, e eu não falei, mas ela foi, pesquisou no Instagram lá, achou onde é a igreja, achou o pastor, né? Começou a perguntar pra ele onde é que era. Perdão. Enfim, viemos num culto jovem aqui. Aí foi amor à primeira vista, né? Chegamos aqui, Tem quanto tempo isso, Jefferson? acho que foi em agosto, cara. Foi em De agosto. 24? Agosto do ano passado, agosto de 24. Que aí naquele mesmo dia, o pastor o pastor pregando. Ele já tava fazendo célula lá? Não, ainda não? Não tinha célula. Não, nem tinha. Ele não conhecia ninguém lá de Varçai, a não ser o pessoal da igreja lá. Certo. Nós viemos, ele foi e falou assim, falou assim, os irmãos aqui, que é da pesca. Foi no dia que ele falou da pesca ágape, né, que tinha. Os irmãos aqui da pescaria. Aí Amanda Giovannini, Amanda do Pimpolho, que fala que ela tava atrás de mim, que ela fala assim, Gerson, seu olhar pra Marília, seu olho brilhou. Falou pescaria. Pescaria. Você olhou assim pra Marília e falou, pescaria? Nós temos uma pescaria dos homens aqui. E daí a Marília, vai lá perguntar pra mim o que é, sabe o que? Aí na hora que eu levantei, primeira pessoa que eu dei de cara, Pimpolho. Aí eu falei, como é que é agora pescaria? Ele, não, eu vou botar você até como meu convidado, enfim. Aí participei. Foi quando teve aquela reunião na sua casa também, que nós fomos lá, enfim. Foi. E aquilo Você foi até em São José dos Campos com a gente? O irmão não tá vigiando, né? Aí dorme no carro. Dorme. Mas, e fomos, cara. Aí aquilo, participei e fui na pescaria, aquilo ali, pô, o amor e o cuidado dos irmãos, ali a atenção, né? Foi criando aquela afinidade entre os irmãos. Quando eu voltei de lá, falei, Marília, é lá. É lá, mas aquela dúvida no meu coração, por quê? Porque a distância, cara. Você tá em Varriçai, você tem que passar Vai por atividade, pô, vai chegar em Itaperuna. são 50 quilômetros, cara. 50 quilômetros. Eu amei estar aqui com os irmãos, amei estar aqui na igreja. A igreja, sim, que abraçou, assim, de uma forma, sem nos conhecer, nos abraçou, ligava e já perguntava, pô, e aí, vocês vão vir, fazia o convite, isso e aquilo. Aí convidava para ir na casa, o Pimpolho também, sempre falou, pô, vem cá. Então a gente chamou eles foram lá, né? E o pastor teve lá no dia do meu aniversário, cara, nem conheci ninguém, cara, nem meus familiares foram lá em casa. Chega lá o Pimpolho e o pastor, eu acho que o Miguel foi também, se eu não me engano. Nem, não convidei, a Marília também não convidou, não. Ah, é seu aniversário? Vamos aí. E foram pra lá, ficar 3 dias lá. 3 dias só? Não, 3 dias só, né? Já tava assim, 3 dias, né, gente? Jesus. Ó, gente, já 2 dias, né, gente? No terceiro, ó, gente, tem 3 dias que vocês estão aqui. Cara, que bacana. Brincadeira. Brincadeira, foi benção. Mas... E nisso a Marília, um dia a Marília foi e falou assim, amor, e aí, nós vamos decidir, não vamos, mas não brava desse jeito. Mas a Marília é brava. Mas é bravo. Mas é brava. Mas aí eu falei assim, Marília, nós vamos nos tornar crente o quê, de domingo? Porque, e aí, cara, a gente não tem como ficar indo e voltando para Itaperuna, além de ser cansativo, pô, é um gasto muito grande de gasolina, e não tem como a gente ficar indo e voltando, cara. Como é que vai ser isso? Ela ficou assim, não sei, não sei o quê. Eu falei, pois é, e aí? Você quer virar crente só de domingo? Quer virar crente domingueiro? Porque é isso que vai acontecer. Não tem como a gente ficar indo e voltando todos os dias de culto e isso, enfim. Falei, vamos orar. Continua orando. Meu irmão, um dia aí convidou pra gente vir no culto de ceia. Culto de ceia. Foi assim, aí o Espírito Santo tomou
conta de vez do nosso ser aqui, falou, é aqui que vocês têm que estar, é aqui, olha. E foi, assim, foi lindo demais, cara. O que aconteceu, assim, nos tocou demais naquele dia, aquele culto de ceia, essa forma como a igreja faz aqui, como vocês já faziam, né, de fazer essa ceia tão íntima, não vou dar spoiler não, deixa para quem quiser vir conhecer o culto de ceia. É isso aí, né? todo primeiro domingo do mês. Isso aí. Pode vir para cá, 9 horas da manhã. É isso aí, vem conhecer o culto de ceia, que aqui é maravilhoso demais. O Senhor está sempre presente nesse lugar. Então, naquele dia, foi assim, vou lá conversar com o pastor, chamei o pastor, falei, pastor, eu queria conversar com o senhor. E naquilo, no meu coração, querendo falar com ele, falei assim, pastor, eu quero vir, mas a distância é muito grande, eu não consigo. E aquela coisa de distância me incomodando na minha cabeça. É obra Sim. do maligno, né? Me confundindo, querendo botar distância. Desanimar. Um incômodo ali. E eu chamei ele na hora que eu tava indo ele veio no gabinete. Meu irmão, na hora que a gente ia, sabe aquilo, na hora que você entra, que eu fui entrar na porta e aquilo me incomodando à distância. Era o que eu queria falar, eu ia falar com ele e falar assim, ó, pastor, pô, muito bom, gostei demais aqui, é incrível, mas não tem como vir, porque os irmãos já ficavam falando, pô, e aí, vai vir, você já é nosso, vai, não vem, e eu queria chegar para ele e dar um ultimato nele, falar assim, olha, pastor, muito obrigado, é muito bom estar com vocês, só que eu não tenho como vir por causa da distância. Rapaz, na hora que eu abri a porta do gabinete, lembra da história lá atrás que a maconha, que o Espírito Santo arrancou de mim? Rapaz, de novo o Espírito Santo arrancou de mim esse negócio de distância, cara. E aquilo embolou na garganta, eu não conseguia falar da distância, mas aí eu falei para ele, olha, pastor, eu entrei aqui para falar com o senhor que não dava para vir por causa da distância, mas o Espírito Santo arrancou isso de mim, e eu tô para te falar aqui que não existe distância para fazer a obra, não existe distância para você estar na presença do Senhor, para você ir buscar, para você estar com quem você ama, para você estar nesse ambiente de comunhão. Não existe distância. Não existe. Todo esforço que você puder fazer é pouco. Todo esforço que você acha que você está fazendo. Nesse meio tempo, Marília hoje já exerce o ministério de música. Voltou a cantar. Isso, Marília voltou a cantar. Já é professora na escola de crianças, né? Exatamente. Da tia da salinha. Já está na antiga salinha, já está na salinha. E seguimos vindo com muito amor, com muita disposição, e a distância não nos abala. Todas as vezes que tem o convite, até mesmo sem convite, a gente sem convite. Não, claro que para estar aqui agora são como membros, né, da Igreja Água, não precisa de convite. Mas quando fala em ajudar, igual às vezes precisa de ajuda no louvor, Marília mesma se prontifica na mesma hora. Quando precisa de ajuda em alguma outra coisa, eu também falo, pastor, eu preciso de ajuda, vamos lá, preciso. E a gente já não enxerga mais essa distância. Vou falar por mim, né? Assim, é notório, a gente vê na vida de vocês a presença de Deus. Foi o que o pastor falou nesse culto de Santa Ceia, nesse domingo de manhã, né? Nós fazermos discípulos, principalmente, né? Porque do que Paulo falou para Timóteo, né? Não só fazer o que ele estava falando, mas também para ver a vida dele, como ele vivia, né? Então, assim, que as pessoas possam ver na vida que vocês vivem, né? Ver esse entusiasmo de vocês, essa perseverança de vocês, de querer vir servir a 50 quilômetros da casa de vocês e ver, né, a condução da vida de vocês como é hoje. Eu tenho certeza que essas vidas que essa mulher profetizou sobre sua vida, essa responsabilidade dessas vidas e atividades, vai acontecer. Eu creio. Essas pessoas vão ser impactadas através do seu testemunho, né? Vamos falar um pouquinho para a gente estar, né? Já deu mais de uma hora aqui de podcast, quem está nos assistindo e vai começar a reclamar, mas enfim, deve estar gostoso aí o papo, né? Vamos falar um pouquinho da célula, para a gente encerrar com esse assunto da célula. Para quem é de Varriçai,
tem uma célula da Igreja Água em Varriçai, Sim, não é isso? isso. Ela funciona toda Segunda-feira. segunda-feira. Tem horário certo, ou de acordo com o pessoal chega lá, como é que é? Não, toda segunda-feira, às 7 da noite, Uhum. né? Então, aquilo como o pastor sempre diz aqui, que a palavra também diz, né, que a igreja não está em quatro paredes. A igreja somos nós, né, como o corpo de Cristo, mas e também ela iniciou não dentro de um templo, né? Ela iniciou com reuniões em casas, Nas nas casas. casas. Uhum. Então, esse é o intuito da célula, né? Claro. E a mesma é assim que funciona lá em Varriçai. Nós vamos nas casas, quem deseja receber a célula é só nos convidar, nos falar que nós vamos até lá. E ela iniciou lá em não vou me recordar do mês, Não, não do tem mês que problema, não. começou, mas iniciou lá na casa de uma prima da Marília, Uhum. né, da Da Valquíria. Valquíria. E isso que ela estava Deve precisando, estar nos assistindo, Val, beijo pra Val, você. que ela estava precisando de uma ajuda, Uhum. né, para ela se curar, se libertar, enfim, assim como eu também precisei, como todos nós um dia precisamos, e foi levantado essa equipe para poder ir lá, e de lá nasceu a célula de Varriçai. O nosso Carlos Eduardo tá falando aqui que foi em outubro. Aí, então, Em outubro. a memória, né, a lembrança. Lembrei, foi em outubro. Lembrei, foi em outubro. A célula começou em outubro, tá Aí, certo, Tripoli? então, isso aí. Então, em outubro, olha só, já vai para, Passou, né? Já fez um ano. já fez um ano. Nós tivemos a comemoração de um ano, né? Da célula, não foi? Foi feita até uma reunião de um ano, não foi? Alguma coisa assim? Eu tô confundindo com o Juiz de Fora. Acho que tá Acho que confundindo. confundi com o Juiz de Fora. É, A de Varriçai nós fizemos há pouco tempo atrás, foi uma vigília, não é isso? a Lá no canto da floresta. vigília foi lá em casa. Canto da Isso aí, Floresta. foi lá em casa. Jefferson, tem o Instagram do Canto da Floresta, não é isso? Tem o Canto Instagram da do Floresta. Canto da Floresta VS, VS, arroba, né? isso aí, arroba Gmail, né? É o e-mail que tá linkado lá, né? Tá Mas linkado. Você Canto da digitou Floresta Canto da VS. Floresta VS e vai achar o link lá do sítio do Jefferson da Marília. Isso aí. Eles trabalham com alguns produtos que você pode encomendar lá, eles entregam aqui na região aqui de Varriçai, Natividade, Itaperuna, eles entregam. Isso aí. E lá tem um pouquinho de coisa, só para o pessoal que tá nos assistindo entender. O que vocês cultivam lá hoje, o que vocês têm para entregar? Hoje nós estamos só com. Tem mais coisas, né? Antes tinham mais coisas, agora tá só com É de menos. temporada, de acordo com criação, de Isso. acordo com que vai ter na temporada da colheita. Isso. Mas o que você tem lá hoje? Hoje tem ovos, caipira, temos frango, Uhum. caipira para entregar, né? Vendemos café também, que é o café gostoso. Café gostoso. Isso O aí. pessoal que está atento aqui na televisão passou a logo aqui Isso agora aí. há pouco do Café Gostoso, Isso né? aí, isso aí. Café gostoso, que ele é produzido a partir de grãos selecionados, né? Não tem mistura de nada, é o grão puro, uma torra média. Uhum. Café gostoso, gostoso até no nome. Gostoso até no nome. E Aí, ó, Café Gostoso. ah lá, o café gostoso. Isso aí. Então, e também daqui uns dias vamos voltar a ter o peixe, né, que é a tilápia, também algumas hortaliças e a carne de porco também, né? Também a gente trabalha com porco. É um pouquinho de cada coisa, mas tudo criado de forma bem orgânica, né? Que nós não usamos herbicida na propriedade, não usamos nenhum tipo de agrotóxico, nada disso. Tudo plantado e cultivado de Para forma você bem que gosta de natural. coisas naturais, só procurar aí Canto da Floresta VS. Exatamente. Amém? Glória a Deus? Amém, glória a Deus. Jeff, você quer falar mais alguma coisa? A gente vai estar encerrando. Chegamos na reta final. Você quer falar alguma coisa para a igreja? Quer deixar alguma palavra para quem está nos assistindo
desse testemunho que você deu. De repente está passando pelo mesmo processo. Isso aí. Então, para você que está nessa mesma ideia de que não consegue se libertar sozinho, ou até mesmo de que Deus não te ouve, você tem essa ideia de que Deus não te escuta, Ele te escuta e te vê a todo momento. Então, não há impossível para Deus, e aquilo que você pensa que não tem como se libertar, tem como. Que a mesma transformação que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na sua e muito mais, muito maior. Amém? Amém, glória a Deus. Bom, Gerson, obrigado por ter topado, né? Vim aqui contar essa história pra gente. Eu espero que você que assistiu possa ter sido impactado de alguma forma, que o Espírito Santo possa ter de alguma forma falado ao seu coração e que a sua fé tenha sido fortalecida nessa noite. Tá bom? Segunda-feira que vem, a gente vai estar de volta, no mesmo horário, às 20 horas, aqui no canal da igreja. Se você, por acaso, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Se, por acaso, você ainda não curtiu, dá aquela fortalecida, dá um like aí para fortalecer a gente. Tá bom? Gerson, valeu. Eu que agradeço. Até segunda-feira que vem, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.